Eu vou ensinar você a criar um zumbi completo para jogos nessa série de vídeos, então fique ligado. Tô fazendo um jogo de zumbi que eu tô gravando aqui no canal e tem nas minhas lives aí. E vou ensinar pra vocês todo o processo completo de criação de um personagem zumbi para o meu jogo. Desde a modelagem, texturização e integração com O game. Então vamos começar aqui a modelagem do nosso personagem, né, o Fat Zombie. Para quem já é do canal sabe que eu começo aí colocando normalmente uma referência. Se você quer aprender a fazer essa referência, tem vídeo no canal, vou deixar fixado no primeiro comentário. Bom, vamos. Galera, antes de continuar, eu queria passar para vocês que agora o canal ele tem um clube de apoiadores. Se você gosta desse canal e faz sentido para você, esse canal te ajuda de alguma forma, torne-se apoiador do canal clicando ali e assinando como um membro, tá? Mas não é só isso, além de me ajudar, você tem diversos benefícios que eu vou mostrar eles para vocês agora. Então você se tornando você vai se tornar um Low Poly Pro membro, tá? Por apenas R$ 7,90 você vai me apoiar o canal e vai ter selos de fidelidade como um Low Poly Pro, vídeos exclusivos para membros, prioridades na resposta nos comentários, descontos exclusivos, conto nos meus cursos, tá? Você tem desconto na minha comunidade que tá por vir, que vai ser sensacional de tanto conteúdo, tem acesso antecipado a conteúdo novo antes de todo mundo, né? E também vai ter aqui a mentoria rápida, né? Esse aqui é o principal, você tem direito a marcar 3K comigo mensal para tirar suas dúvidas, para resolver os seus problemas, para a gente chegar na solução. Então se você gosta do canal e quer ter esses benefícios exclusivos, assine o canal aqui por R$ 7,99 e é isso, beleza, gente? Valeu, bom vídeo. Vou colocar aqui na visão frontal, né, ortográfica aqui da nossa viewport, vamos dar um Shift mais A, vem aqui em Image, clica aqui em Reference, vai lá onde você salvou essa imagem de referência, tá? Eu vou deixar ela também fixada para download no primeiro comentário. Então vamos adicionar ela aqui. Vê o vídeo lá que eu ensino a gerar vários personagens e referências assim, model sheet completinho e bonitinho, tá? Vamos posicionar aqui na nossa visão frontal, a visão frontal, né? Deixa mais ou menos aqui, ó, bem alinhadinha com o centro do personagem, tá? Joga lá para cima, deixa mais ou menos aqui o pé dele alinhado aqui, no eixo X, ó. Perfeito. Agora a gente pode duplicar e vir na visão de cima. Vem na visão de cima, dá um Shift mais D, vai duplicar, botão direito para resetar, aperta o R e rotaciona em 90 graus, tá? Vai ficar rotacionado assim, bonitinho, certinho aqui agora na nossa visão direita, tá? Beleza, agora a gente precisa arrumar isso aqui para não ficar tudo em cima aqui onde a gente vai modelar. Vamos pegar essa aqui, visão lateral, e colocar aqui uns 4 quadradinhos para esquerda, tá? 1, 2, 3, 4, vai ficar mais ou menos aqui, perfeito. Aqui a gente faz a mesma coisa, 1, 2, 3, 4 quadradinhos. Aí é legal aqui também você pegar e alinhar, né, essa visão direita aqui, ó, deixar o lado direito bem alinhadinho, bem no centro aqui, pra gente ter a referência configurada certinho e fazer a modelagem aqui meio que no centro, tá? Perfeito, é isso, já tá configurada a sua referência. Agora vamos começar a modelagem de uma vez por todas, tá? Basicamente eu vou começar usando um cilindro com 10 vértices, tá? Esse cilindro ele precisa ser com 10 vértices para ele ter uma pegada mais low poly e também ficar mais fácil para a gente fazer, né, a malha, a topologia de um humanoide que vocês vão ver no decorrer das aulas, tá? Porque que 10 vértices é um número muito bom para você conseguir estar fazendo a topologia em personagens humanoides. Então vamos começar com esse cilindro. Vamos colocar aqui na visão frontal, vamos apertar Shift A, vem aqui em Mesh e vem aqui em Cylinder, tá? De cilindro. A gente vai gerar um cilindro e vai vir com 32 vértices por padrão, a gente coloca aqui 10 vértices. E aqui em Cap Fill a gente coloca em Notch, tá? Para ele não vir com as tampinhas aqui. Beleza, tá aqui o nosso cilindro. O que a gente vai fazer agora? Para a gente ter uma melhor visualização aqui no Blender do nosso modelo, a gente pode vir aqui na aba de Viewport Shading, tá? Vem aqui e muda para Match Cap e pode selecionar aqui uma bolinha dessa que você se sinta legal para modelar. Eu gosto bastante dessa daqui, tá? Eu vou manter essa daqui porque ela dá uma iluminação legal aqui, no modo sólido no objeto. E também uma outra coisinha é ativar aqui, ó, o Cavite, tá? Ele também faz um efeitinho legal aqui no seu modelo, né? Ele coloca meio que um ambiente ocluso ali onde há cavidades, mostra aqui onde tem bastante quina, né? Linhas, ele deixa meio branquiçado assim, ficar bem legalzinho. Agora vamos alinhar aqui o cilindro mais ou menos na altura aqui do torso mesmo, vamos apertar Z, vir aqui em wireframe, tá? Para ele ficar transparentezinho assim, só mostrando o wireframe do cilindro. E vamos escalonando aqui, ó, coloca aqui para frente, aperta S, dá uma leve escalonada assim, tá? Mais ou menos assim, só para a gente ter a base do torso aqui do personagem. A gente vai começar fazendo aqui pela parte frontal, depois a gente vai moldar aqui na parte lateral do personagem, tá bom? Então vamos voltar aqui para a visão frontal, beleza? Vamos começar lá, aperta Tab para ir para o modo editável, tá? Para o Edit Mode. Pode apertar 1 para selecionar por pontos, tá? Você vai conseguir selecionar os pontos assim, ó, igual eu tô selecionando, tá? E você vai posicionando ele mais ou menos aqui, igual eu tô posicionando. Deixa aqui mais ou menos nessa base, porque é importante para depois a gente fazer
os outros detalhes da topologia, tipo buscar a conexão com a perna, buscar a conexão aqui com o braço e ter os loops, tá? É uma coisa legal que é você pesquisar a mais, é você pesquisar no Google, chamar topologia e edge loops para animação, tá? É importante para ter uma fluida melhor de malha quando você fizer animações, tá? Agora o que a gente vai fazer? Vamos selecionar esses pontos aqui embaixo, aperta S e arrasta assim para escalonar, tá? Para começar aqui fazer a base da pança aqui do personagem, pode subir mais um pouquinho assim igual eu estou subindo, ó, abaixa assim, beleza, aqui tá tranquilo, tá? Agora a gente vai pegar aqui ó, a ferramenta de loop, cut e vai fazer um corte mais ou menos aqui na metade da barriga, aperta S para escalonar, faça mais um corte mais ou menos aqui na base, aperta S para escalonar, beleza, pode ver que a gente está começando a moldar o personagem de acordo aqui, só que falta bastante coisa. Vamos selecionar esses pontos aqui, vamos apertar S para dar uma escalonada. Agora o que a gente precisa fazer? Vem na visão lateral e dar uma leve rotacionada mais ou menos assim, para começar a dar essa versão lateral, né, essa visão aqui do pescoço mais lateralmente, que ele tem essa inclinada, né? A parte das costas aqui é um pouquinho mais alta, que vai descendo um pouquinho aqui para a clavícula, um pouquinho mais baixo. Aí beleza, agora aqui tá aqui mais ou menos, a gente vai colocar mais um loop cut mais ou menos aqui na altura do ombro, tá? Colocou, aperta S para escalonar assim, para ir abrindo já aqui o peitoral do personagem e coloca um aqui embaixo da axila, mais ou menos um pouquinho embaixo do peitoral também e dá uma escalonada assim, beleza. Agora o que a gente tem aqui? Vamos voltar aqui para o modo sólido, aperta Z e arrasta aqui e clica no Solid. Você pode ver que tem um cilindro meio gordo, né? A única coisa, ainda não tem o formato do personagem bem certinho. Para fazer isso, a gente vai mudar aqui para a visão lateral aqui agora, colocar no wireframe também e vamos começar aqui a moldar. Vamos selecionar por face, aperta o número 3 no teu teclado e seleciona esse loop de face que está aqui. Como eu ativei uma configuração tá, no meu Blender, se eu dar um duplo clique ele vai selecionar o loop. Você pode ter que usar um comando extra para selecionar o loop. Caso você queira deixar essa facilidade para selecionar loops, você vê o vídeo que eu vou aparecer aí no card, que é configurações iniciais do Blender, que vão te ajudar muito, tá? É um vídeo no canal, é só você clicar lá e assistir depois, tá? Ou antes de fazer o personagem, tá? Para você já ir com as mesmas configurações que eu estou utilizando, que é muito útil, tá? Beleza, selecionou aqui. Agora lembrando, a gente está na visão lateral, a gente não pode simplesmente apertar o S e mexer aqui em todos os ângulos na escala, tá? O que a gente precisa fazer? Vamos dar um Ctrl Z aqui para voltar. A gente vem aqui, ó, usa a ferramenta Scale padrãozinha, tá? E a gente vai mexer somente nesse ângulo aqui, ó, no eixo Y, tá? Por quê? Porque ele é importante que ele só vai movimentar nesse eixo aqui, tá? Ele não vai movimentar aqui na parte da frente onde a gente já deixou pré-definido. Então vamos lá. Ó, aperta aqui, clica aqui, arrasta no eixo Y e diminui mais ou menos aqui, ó, até encaixar aqui na base do pescoço. Agora a gente pode movimentar, ó, dar uma leve rotacionada para voltar, deixar mais ou menos aqui o que está bem conectado aqui e aqui a base também, tá? Se quiser dar uma diminuída a mais aqui, fechou, joga um pouquinho aqui para trás, a princípio deixa assim, tá? Depois a gente vai mexer aqui de novo. Agora nessa linha, tá aqui embaixo aqui da axila, vamos usar a ferramenta Scale, pode vir aqui no Y, ó, e diminuir também assim, tá? E vamos arrastar mais para frente aqui agora, ó. Pode ver que conectou bem aqui nas costas e bem aqui no peitoral. Agora nesses outros dois aqui também, ó, seleciona esses loops de face e usamos aqui e podemos fazer assim. Uma coisa que você pode fazer também é apertar o S e o Y, tá? Aqui no meu tá configurado o eixo Y para ser no próprio Y, apertei Y, ele só vai movimentar aqui no eixo Y sem precisar clicar na setinha ali, tá? Então vou deixar mais ou menos aqui assim, ainda tá longe, tá? Posso colocar mais para frente aqui e usar o Scale de novo e diminuir mais ou menos aqui assim, né? E tá bom, tá quase encaixado aqui já na barriga do personagem. Depois a gente faz alguns ajustes manuais aqui para encaixar perfeitamente. Pode colocar no modo de pontos, ó, selecionar esses pontos aqui, jogar um pouquinho para frente aqui, ó, fechou, vai encaixar perfeitamente. Depois a gente vai adicionar mais detalhes para fazer o peitoral, né, para fazer as melhores dobras aqui e beleza. Uma coisa que você pode fazer também, ó, que fica legal, é selecionar essas duas linhas aqui de baixo, ó, esse loop aqui e esse loop aqui, e dar uma leve rotacionada já para ele seguir esse movimento mais natural aqui, né, que o bumbum aqui, o começo do bumbum é um pouquinho mais alto, né, e aqui a parte da barriga é um pouquinho mais baixa, ó, já dá essa rotacionada, encaixa na referência, ó, dá rotacionada, encaixa na referência, fechou, dá para fazer aqui nessa linha também, ó, beleza, só posicionar corretamente, né, deixa mais ou menos assim. Beleza, ó, que legal que tá ficando já nosso personagem, já tá com uma forma mais de personagem, né? Muito legal isso. Agora, pra gente começar a blocar o braço do personagem, o que a gente precisa fazer? Vamos colocar aqui na visão frontal, coloca no seu wireframe aí,
coloca para selecionar por pontos e seleciona todo esse lado aqui de pontos, ó, e dá um delete, tá? Pode deletar aí sem dó, vai ficar assim. O que a gente vai fazer agora? Colocar no modo objeto apertando Tab, ver se está selecionado mesmo o objeto certinho e a gente dá um Ctrl A ao Transforms para resetar o objeto inteiro e também para resetar aqui os seus eixos, tá? Ele vai lá pro centro, fica tudo 00 bonitinho aqui. E agora a gente vai vir aqui em modificador e colocamos um modificador chamado Mirror para ele espelhar o outro lado aqui do personagem. Ó, que legal, funcional. Beleza, pode ativar aqui também para você conseguir visualizar no modo editável certinho, tá? Ó, fechou. Então agora tudo que a gente mexer aqui nesse lado vai movimentar nesse outro lado. Para isso serve o modificador Mirror. Agora, para a gente começar a puxar aqui o braço, tá? A gente não vai fazer o braço em si, só vai puxar aqui o detalhe do ombro e para fazer a conexão para o braço futuro, a gente vai selecionar essas duas faces que tá lateralmente, né? Vê aqui na visão lateral, ó, coloca no wireframe e visualiza aqui, dá uma leve rotacionada assim, tá? Não precisa ficar exatamente perfeito com a referência, né? Pode fazer do seu estilo aí, tanto que apareça um ombro, apareça um braço. Dá uma leve diminuída aqui, volta para a visão frontal, ó. Pode ver que tá muito para trás essa parte. Seleciona essas linhas aqui, ó, esse grupo de linhas, joga um pouquinho mais para fora aqui assim, ó. Fechou, vai ficar melhor já para fazer o extrude do braço. Ó, pode pegar até essa linha individual e jogar mais para cá. Beleza, então selecionamos essas duas faces aqui agora. Aperta aí para fazer uma extrusão e vai fazer a extrusão aqui mais ou menos até a largura do braço normal, tá? Essa parte aqui é um loop de topologia que a gente está fazendo, tá? Ainda falta bastante polimento aqui, mas vocês já vão entender. Vamos pegar essas duas linhas aqui agora, joga um pouquinho para cima aqui assim, essas duas linhas aqui, joga um pouquinho para baixo aqui assim, ó, para começar já fazer a caída do ombro, né? Como ele é um personagem mais gordinho, é mais ombro caído e um zumbi, então é legal fazer esse ombro caidinho aqui, ó. Pode dar uma escalonada, seleciona essa linha, dá uma baixadinha aqui, seleciona essa linha aqui, dá um pouquinho mais a altura para ela, né? Que essa parte é principal aqui do ombro, tá? Essa aqui tá bom aqui mais ou menos. Agora a gente vai selecionar essas linhas aqui, ó, e deixar bem encaixadinho, bonitinho aqui, ó. Ó, fechou. Acho que assim tá bom. Aqui atrás também, né? Aqui também dá para fazer isso, ó. Joga esse ponto mais para dentro aqui, joga esse ponto mais para dentro aqui, para começar já dar um formatinho mais redondinho ao personagem, ó, que legal, né? Fechou. Essas duas faces aqui você pode deletar elas, já não vai utilizar, tá? Esse ponto dá uma leve baixadinha assim, ó. Opa, foi muito. Dá uma leve baixadinha aqui assim. E fechou. Então aqui tá a espera para a gente fazer a extrusão do braço depois, ó. Esse ponto dá para deixar mais para cá e esse aqui mais para cá, ó. Esse aqui também para ficar mais redondinho já o braço, para começar a dar o formato de braço para o nosso personagem, ó. E seguindo uma topologia realista, né, como se fosse músculos reais do nosso personagem low poly. Beleza, vamos fazer mais um ajustezinho aqui, perfeito. Agora o que a gente precisa fazer? Vamos começar a modelagem individual das partes do personagem, né, braço e perna. Vamos começar aqui pela perna. Vamos colocar aqui na visão frontal, vamos criar um novo objeto. Shift A, clica aqui em Mesh, mais um cilindro. Agora tá 10, a gente coloca 8 aqui, né? Vamos colocar 8. Né? A perna é interessante começar com 8 para manter a pegada low poly e também para ser mais fácil para conectar no torso por uma questão de cálculos ali e topologia, tá? Deixamos aqui em 8, beleza, tá aqui bonitinho o nosso cilindro da perna. A gente coloca no wireframe e vamos escalonando aqui o objeto para deixar mais pequenininho e vamos colocar ele mais ou menos aqui, ó, nessa posição aqui como tá na própria referência, tá? Da perna dele, deixa mais ou menos aqui, né? Isso aqui já faz parte do pé dele, mas a gente vai dar um jeito bonitinho aqui, tá? Não precisa ser 100% igual a referência, tá? Bem tranquilo isso. Vamos ver aqui na visão lateral, ó, colocar um pouquinho mais para trás aqui, beleza. Colocamos no modo editável apertando Tab, seleciona esses pontos, joga um pouquinho para cima aqui do pé, ó, né? Esse aqui pode jogar um pouquinho mais pro alto aqui já, que já tá quase começando a fazer a transição para a barriga do personagem. Dá uma leve rotacionada aqui assim e uma escalonada para ficar maior aqui a parte da coxa da perna do personagem, para descer pro pé do personagem. Então é um personagem cartoon estilizado, então não precisa ser totalmente perfeito, tá? Aqui também a gente faz a mesma coisa, dá uma rotacionada assim, para ele seguir esse movimento natural aqui de conexão perna barriga personagem, tá? Deixa mais ou menos aqui assim. Perfeito. Agora, para a gente fazer aqui o pé desse personagem é bem simples. A gente vai selecionar essa loop de linhas aqui embaixo, vem na visão lateral, aperta E e faz uma extrusão aqui para baixo, tá? Você pode pegar ele e apertar o eixo Z para fazer somente aqui no eixo Z, ó, jogou para cá, beleza. Agora vamos moldar aqui certinho. Coloca no wireframe, pega esses pontos aqui, ó, joga um pouquinho para trás assim para ele dar esse formato de angulação mais cartunzinho do pé. Essa parte aqui também faz a mesma coisa. Essa aqui também pode fazer um pouquinho mais para cima assim, ó. Fechou. Agora falta fazer a parte do pé, de puxar o pé literalmente. Tem essas 4 faces aqui, a gente seleciona elas, volta na visão lateral, aperta aí para fazer essa extrusão, aperta o Y, tá, para ele seguir aqui no eixo Y, ó, retinho assim, bonitinho, e faz o tamanho do pé que você desejar. Ó. Eu vou deixar mais ou menos aqui assim, não quero fazer tão pequenininho igual tá na referência,
mas meio que o shape parecido. Vamos pegar essas faces aqui, joga para trás aqui assim. Esse aqui, ó, dá para erguer um pouquinho para ficar mais altinho aqui assim, ó, legal. Essas duas linhas aqui, elas precisam acompanhar também, ó, né, meio que o calcanhar aqui do personagem. Olha só que legal, já tá meio que ficando o pezinho cartoon que a gente tanto procura, tá? Eu não vou fazer ele individual assim, tá? Esse aqui depois eu faço os dedos dele na textura, tá? E aqui embaixo a gente pode deletar essas 4 faces aqui que foi oriunda do extrude que a gente fez. Selecionamos elas, clicamos no botão direito, dá um delete. Agora vamos selecionar todo esse loop como um todo, aperta o F para fazer o fechamento aqui desse loop, né? Só que tá precisando fazer as conexões, vamos fazer, é bem simples. Pega esse ponto com esse ponto aqui e aperta o J, ele vai fazer a conexão. Aqui a gente faz a mesma coisa e beleza. Aqui a gente tem uma face que tem 1, 2, 3, 4, 5. Não é legal, legal é manter os polígonos com 4, tá? Nem com 3, nem com 5. Com 4 polígonos é bem legal você manter isso para não ter problema de quebrar a tua mesh quando você for fazer alguma animação, tá? Mas pesquisa um pouquinho mais a fundo isso, porque não é legal ter triângulos ou com mais de 4 polígonos. É sempre legal manter a malha ou AuCAD. Pesquisa que você vai conseguir entender e agregar bastante nos seus modelos futuros, tá? Vamos ligar esse ponto com esse ponto aqui, aperta J, beleza, temos uma face com 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, fechou, temos aqui fechadinho o nosso pé do personagem. Então tá, meio que já andamos aqui um pouquinho com a perna do personagem e depois a gente precisa descobrir onde vai ser o joelho dele, tá? Eu acho que vai ser legal colocar um loopzinho bem aqui, né, caso precise movimentar o pé dele, e um pouquinho aqui pra cima assim que vai ser o joelho do personagem. Eu jogo um pouquinho pra frente aqui assim, ó, né, para começar a gente ter uma ideia onde vai ser o joelho dele. Depois eu vou fazer um truquezinho de loop aqui, né, para vocês entenderem. Não, vou fazer já, ó. Pega mais um loop cut, coloca aqui perto, pega mais um loop cut, coloca aqui, beleza, ficou isso aqui já funcionaria mais ou menos como um joelho, né, mas é legal você fazer esse truquezinho. Eu coloco no modo de pontos, seleciona esses 3 pontos aqui laterais, aperta M, unir para o centro, tá? Ele vai fazer essa união, beleza, do outro lado você faz a mesma coisa, seleciona esses 3 pontos, aperta M, une aqui para o centro, tá? Unimos aqui para o centro, formou esses triângulos. O que a gente precisa fazer? Muda para a linha, seleciona essa e essa outra linha, né? Para mudar para a linha é só apertar o 2 do teclado, seleciona essas outras aqui e essa aqui também, ó, beleza. Aperta o botão direito, dá um Dissolve Edges, fechou. A gente criou aqui mais um loopzinho, ó, e seleciona essas duas linhas, dá uma escalonada para ficar menorzinho, né? Que isso aqui é dobrinha atrás do joelho. Pode ver que aqui tem 4 e tem um loop, ó. Pode ver que tem um loop agora de animação depois, para quando dobrar o joelho vai dobrar bem bonitinho. Aqui na frente é a mesma coisa, ó. Temos aqui mais um loopzinho, dá uma escalonada, joga um pouquinho para fora para simular como se fosse o osso do joelho. Beleza, deixa mais redondinho aqui assim, ó, para ficar um joelhinho mais bonitinho, ó. Que legal, né? Deixa mais ou menos aqui assim. Fechou, legal, show. Tá aqui o nosso joelhinho, depois quando for dobrar vai ficar bem maneiro, né? Agora o que a gente faz? A gente pode unir esse objeto perna que a gente criou já no torso. Então seleciona esse objeto, tá no modo objeto, segura Shift, seleciona nesse, botão direito, dá um Join, ele vai unir aqui a perna no objeto torso, vai virar um objeto só e já vai herdar aqui um mirror e vai ficar meio que duplicado assim, bonitinho, tá? Agora, o que a gente precisa fazer para conectar essa perna no torso? Aí, para conectar a perna no torso, a gente precisa fazer o seguinte, tá? Presta bastante atenção nessa parte que a gente vai fazer com os truquezinhos de topologia, tá? É bem simples. Vamos pegar um loop cut, colocar ele aqui no centro, mais ou menos aqui assim, tá? Que ele vai servir também para o peitoral depois. Ó, dá uma leve ajeitada nele para manter o personagem mais redondinho. Aqui atrás a gente vai fazer o mesmo esquema. Pega um loop, joga aqui. Deixa ele mais certinho aqui, como se fosse as costas. Depois a gente faz uma ajeitada aqui nas costas para ter um formato melhor de costas, tá? E beleza, essa aqui você pode colocar mais para dentro aqui sim, já, ó, né? Como se fosse fechando aqui o início do bumbum, né, da bunda aqui do nosso Fat Zombie. Vamos selecionar essa linha, segura Shift, seleciona essa outra linha aqui e dá um F. Ele vai fazer essa conexão aqui, né? Vai fazer esse bridge. A gente volta pro loop cut, faz um corte aqui no meio, né? Fez esse corte no meio, vem na visão frontal, pega aqui no eixo Z, ó, joga aqui para baixo mais ou menos aqui assim, né? Deixa pré-localizado aqui. E esse ponto você pode jogar ele mais para dentro aqui assim, ó. Joga mais ou menos aqui. Fechou, tá? Então aqui é meio que o início da virilha do zombie. Vamos pegar um loop cut e jogar ele mais aqui para frente também. E vamos já começar a dar esse formato aqui, ó, da barriga, virilha do nosso zombizão. Vamos selecionar essa linha, joga mais para cá, né? Esse ponto pode ir mais para frente aqui, esse aqui pode ir um pouquinho mais para o alto, esse aqui também um pouquinho mais para o alto, esse aqui mais um pouquinho para o alto também, ó. Pode acompanhar essa banha aqui, podemos dizer. Esse aqui vai mais para o alto.
Fechou, tá? Isso aqui é mais ou menos só pra gente seguir. Você pode ver que na própria referência, a calça ela é mais altinha aqui. É por causa da influência da perna, podemos assim dizer, tá? Então vamos pegar essa parte aqui, esse loop da perna aqui, dar uma leve escalonada para ter uma área maior aqui, né? Beleza? Você não pode acompanhar aqui por causa que você quer da calça. Depois a gente vai fazer a calção, né? Não sei que esse zumbi usa aqui. Então vamos fazer aqui agora as conexões, tá? Tá vendo esse ponto que tá aqui no centro? Você coloca ele um pouquinho mais para cá e conecta esse ponto aqui da perna, tá? Aqui nesse ponto. Então aperta M, by last, tá? Para ir no último ponto que a gente selecionou. Show? Aqui a gente vai fazer a mesma coisa também. Vai colocar mais um loop cut, tá? Que é necessário aqui. Joga ele um pouquinho mais para baixo para manter o formato arredondado, ó, tá? E pega esse ponto e conecta aqui e dá um M by last. Vai fazer essa conexão da perna aqui, né? Show, tá? Agora aqui atrás a gente vai fazer o mesmo esquema. Colocar mais um loop cut, bem na visão lateral. Coloca um pouquinho mais para cá, assim, para começar a ter esse formato aqui também, ó, né? Depois a gente pode adicionar mais detalhes, tá? Não tem problema com essa questão, joga mais para frente aqui. Então vai ter esse ponto aqui, a gente pode conectar nesse último aqui, ou aqui até dá para aplicar um by center, tá? Para unir meio que no centro, aí a gente só ajeita esse ponto aqui, ó, para ficar bonitinho assim, ó. Você pode ver que já tá começando a pegar um formato, tá? Se eu não pegar um formato que a gente quer, vamos colocar mais um loopzinho aqui em cima para a gente poder acompanhar certinho aqui, ó, essa parte mais arredondada, tá? Não precisa ser 100% igual a referência, né? Como eu falei, essa parte é mais da calça do personagem assim. Eu acho que assim tá legal, já tá funcionando bem bacana, ó. Olha só que maneiro que tá funcionando aqui. Ah, esqueci, uma coisa legal que é vocês fazer é ativar aqui o clipping, tá, do mirror. Seleciona todo esse loop aqui agora e verifica se tá unido no centro, tá? Ó, só mexer aqui, ele vai estar tudo unido agora aqui com o clipping, né? Muito bom, isso aí é bem importante. Agora tem esses outros loops aqui pra gente fazer, tá? Esse aqui é um pouquinho trabalhoso. Vamos pegar essa linha aqui da perna e conectar nessa outra linha aqui, tá? Dá um F, a gente acabou de fazer mais um loop aqui, ó. Pode perceber que a gente fez mais um loop, tá? E aqui a gente seleciona esse ponto, aperta G duas vezes para o ponto movimentar através das linhas, tá? Vamos movimentar através dessa linha aqui mais para dentro assim, ó. Fechou, esse loopzão tá aqui, né? Quando erguer a perna vai erguer bem bonitinho. Agora, esse ponto, essa linha aqui, a gente faz essa conexão aqui, ó, tá? Esse ponto dá para jogar um pouquinho mais para trás aqui assim, para ficar mais redondinho, ó, né? E esse ponto a gente conecta aqui, esse aqui você pode jogar um pouquinho mais para trás aqui também, ó, né? Para seguir um formato de uma pança mais natural do zumbizão, ó. Rotaciona, fechou, vai ficar mais ou menos aqui assim. Show, legal demais, ó. Desce um pouquinho a perna, top de linha, tá? Agora aqui que o bagulho pega preço, tá? Aqui é bem difícil fazer conexão, então presta bastante atenção. Vamos colocar mais um loopzinho aqui. Esse aqui é meio que a polpa do bumbum aqui do personagem, tá? Joga isso aqui um pouquinho mais pra cima, sem problema. Pega essa linha aqui e faz um bridge nessa linha aqui direta, ó. Dá um F, vai fazer esse bridgezão feio. Vamos colocar um loop aqui no meio e vamos começar a movimentar ele aqui, ó. Dá uma rotacionada nele aqui, olhando assim meio de lateralmente, ó. Joga ele mais para trás aqui assim, né? Coloca ele quase encaixado naquele ponto lá, ó. Rotaciona mais ou menos aqui assim. Joga aqui, dá um M by last. Uma coisa que eu acho que... Beleza, agora essa parte aqui ela é bem chatinha, então presta bastante atenção, tá? Joga esses pontos um pouquinho mais para baixo aqui assim, né? Beleza, vamos fazer o que? Vamos colocar um loop aqui embaixo, esse aqui é meio que o final aqui do bumbum do personagem, tá? Joga mais para cá, pega essa linha aqui e essa outra linha, dá um F. Pega essa linha e essa outra linha, dá um F aqui também, tá? Pode jogar mais pra frente aqui, não tem problema nenhum, ó. Vai ficar mais ou menos aqui assim. Beleza. Ficou esse negócio feião, o que a gente faz? Coloca mais um loop aqui no meio e vamos posicionando ele corretamente aqui, ó. Joga ele mais pra cá, ó. Joga ele mais pra fora aqui assim. E tá vendo esse ponto aqui? Seleciona ele, dá um M by last pra fazer a união lá, ó. Fechou, né? Ficou aqui um loopzinho na perna, ó, que a gente vai fazer essa correção aqui agora, ó. Tá vendo aqui, né? Ficou esse loop da perna, a gente dá um loopzinho aqui no meio, conecta esse ponto com esse ponto, pode ser by center aqui mesmo, tá? E fechou aqui agora, só falta esse detalhe aqui pra gente fechar, né? Essa conexão aqui da perna
torso, mantendo os loops para fazer uma animação mais fluida, tá? Pode perceber que aqui tá precisando, né, de um loop, não vamos fazer esse loop diretamente. O que a gente vai fazer é o seguinte, conectar essa linha com essa linha aqui, dá um F e aqui vai formar mais um loop, só fechar. Fechamos loops para baixo, um loop para cima, fechou, tá meio que formado aqui o bumbumzão do nosso zumbi, né, low poly, tá? Agora é só a gente ajeitar e melhorar o shape dele, basicamente, ó, vamos colocar isso aqui mais para baixo assim, para ter um formato mais de barriga, né, mais barriga cheia, podemos assim dizer. É bem redondinha, né, a barriga do personagem. Esse aqui pode deixar um pouquinho mais caído assim. Esse aqui joga mais para trás, ó, para ele manter essa parte mais redondinha também, né? Ele tem um bumbum bastante redondinho. Essa parte da perna aqui dá para fazer, dá para colocar ele um pouquinho maior, joga mais para frente aqui assim, ó. Tá? Esse aqui também joga mais para frente aqui. Esse aqui, ó, joga em mais sentido a linha também, ó. Aqui também faz o mesmo esquema, ó, né? Para ficar mais redondinho, mais legalzinho o personagem, né? Ele tem um joelho bem próximo da perna, então isso é meio que um problema dele, mas que não vai influenciar tanto. Agora é só a gente dar o formato que a gente quer. Essa parte aqui da perna pode ser mais fechada aqui para dentro assim, tá? Esse buraco aqui não tem necessidade, né, de ficar tão para dentro assim, tanto que vai a calça depois, né? Mas é isso, ó, já tá pegando o formato aqui, já tá conectada a nossa perna torso. Vamos deixar mais redondão, beleza. Acho que a princípio já dá para deixar assim por enquanto e partir para a próxima etapa aí da criação desse zombizão, tá? Agora a gente vai estar fazendo o braço, tá? Também vamos usar um cilindro para fazer esse braço. Então vamos usar aqui um novo objeto, Shift mais A, vem aqui em Mesh, cilindro. A gente usou 10 para o torso, 8 para a perna, a gente vai usar 6 aqui para o braço, tá? É importante para fazer a conexão aqui certinho, tá? E seguir um loop, né, e topologia correta para fazer a animação do seu personagem no futuro. Temos esse cilindro aqui com 6 vértices, você vem aqui na visão de cima, tá? Seleciona ele no modo editável todos os pontos ou face dele, não importa. Aperta o R e dá uma rotacionada assim, ó, até ficar esses pontos alinhados aqui mais ou menos, tá? Não precisa ficar perfeito, beleza. Vamos agora pegar o objeto e vamos colocar mais ou menos aqui onde está o braço do personagem, tá? É um braço também que quase não demonstra onde tem um cotovelo, tá? Então vai ser um pouquinho chatinho de fazer, mas não tem questão, ó. Deixa rotacionado assim, deixa o cilindro já meio que alinhado no sentido natural do braço. Fechou, vamos pegar esse ponto aqui, nessas linhas aqui, esse loop, e jogar aqui mais para cima aqui assim, e dar uma leve escalonada, ó. Dá uma leve escalonada, joga um pouquinho mais para fora, tá? É natural ele entrar assim um pouco no personagem, tá? Até porque não tem física, né, ainda, por enquanto aqui de entrar o braço, né, sem comer a mecha aqui. Só que dá pra gente contornar fazendo algumas coisas. Deixar o braço um pouquinho mais pra fora. Então a gente vai precisar mexer nessas linhas aqui, ó, joga ele mais pra cá assim e rotaciona, ó. Deu que ele rotaciona, ele vai mexendo tudo mais naturalmente, vai ficando mais em uma A pose, podemos dizer assim, né? Aí beleza, fechou. Já dá pra gente começar a fazer algumas conexões. Eu jogo o braço mais para trás e já vamos conectar esse braço no objeto principal. Seleciona o objeto braço, segura Shift, seleciona o objeto final aqui, botão direito, dá um join, ele vai unir aqui o braço no objeto final e vamos fazer essas conexões aqui. Coloca no modo editável por pontos, seleciona esse ponto e esse ponto aqui e aperta M by Last. Tá? M by Last aqui para ele fazer a união, aqui também a mesma coisa, M by Last, esse ponto aqui também a mesma coisa, M by Last. Agora aqui o detalhe de fazer a conexão da axila, o que a gente precisa fazer aqui é o seguinte, tá? A gente vai pegar, vai criar um loopzinho aqui, tá? Esse aqui é importante também, tá? Esse loopzinho aqui, ó, criou mais esse loopzinho aqui, tá vendo esse ponto aqui do braço? Conecta nele aqui, M by Last, fechou? Esse outro ponto a gente conecta aqui, M by Last, né? Fechou. Vamos dar uma excluída nessas faces aqui, ó, para vocês conseguirem ver melhor. Selecionamos elas aqui, tá? Vamos dar uma Vamos esconder essas faces aqui para a gente conseguir visualizar melhor, tá? Vamos selecionar elas aqui e apertar H, tá? Vai esconder essas faces aqui e a gente vai conseguir ver melhor aqui o que está acontecendo, tá? Pode ver que tem esse ponto aqui do braço entrando no personagem, pode colocar ele mais para fora, pode até colocar aqui essa linha do personagem, né? Da pança aqui do personagem, embaixo da axila mais para dentro assim. Fechou, você pode ver que a gente tem aqui essa conexão que a gente precisa fazer. A gente precisa fazer essa conexão aqui, então vamos fazer. É só selecionar essa linha com essa outra linha aqui e apertar F, e selecionar essa linha com essa outra linha aqui e apertamos F. Pode ver que agora aqui a gente tem mais um loopzinho aqui formado, ó, né, da axila, então é bem importante também quando a gente fazer as animações, ó. Só deixar mais redondinho agora, mais bonitinho, né, mais em formato de braço, né, certinho, que aqui fica show, ó.
Fechou, quase isso, né? Tá quase lá no que a gente precisa. Agora a gente vai continuar aí mexendo no braço. Para voltar a aparecer o que a gente escondeu, deixa aqui no modo editar, vai apertar Alt mais H. Agora nessa etapa vamos dar o formato aqui que o braço merece. Vamos na visão lateral aqui. Não vamos seguir completamente esse braço da referência, até porque eu não acho ele legal. Vamos fazer aqui o nosso braço mesmo, ó. Pega aqui no eixo Y, deixa mais largão assim, né? Fica legal. Deixa mais largão, coloca um pouquinho mais para fora ele aqui para não ficar entrando lá no personagem. E vamos fazer mais uma extrusão aqui, ó. Rotaciona ele mais para cá, assim, para começar a fazer a conexão da mão aqui do personagem. Faz mais uma extrusão aqui, beleza. Isso aqui depois a gente vai conectar a mão nele, ó, tá? Vamos fazer um loopzinho aqui, né? Um loop aqui também e fechou. Se eu quiser, eu posso fazer um cotovelo para esse personagem, mas eu acho que não tem necessidade. Vamos deixar só um loopzinho aqui assim, ó, que depois ele vai funcionar legal, né, para funcionar bem, caso precisa fazer dobrar o braço. Vamos colocar esse aqui mais para fora, vamos deixar mais redondinho para não deixar tão desnatural esse braço, né, para não ficar estranho. Essa parte da mão aqui ela vai ser maior aqui nessa visão também, ó, deixa mais ou menos aqui assim. Pode ser gradual, tá? Começar um braço mais fino aqui e ele ir aumentando de tamanho. E depois vai conectar a mão aqui e fechou. Não tem problema nenhum, tá? Beleza, para fazer a mão do personagem a gente vai fazer usando um cubo, tá? É bem facinho. A gente não vai fazer a mão dele com dedos individuais aqui, somente o polegar, tá? É uma forma de otimizar o jogo e também não tem necessidade esse personagem ter dedos individuais, tá? Porque ele é um personagem que é visto de longe. Eu já vou explicar para vocês um pouquinho porque eu tô fazendo esse personagem. É para um joguinho meu pessoal, tá? De zumbi. E depois eu mostro para vocês como é que tá. Para fazer a mão, vamos colocar na visão frontal, Shift A, vem aqui em Mesh, clica aqui em Cube, vamos gerar esse cubo. Vamos escalonar e posicionar ele mais ou menos aqui onde está a mão do personagem, já deixa mais ou menos aqui assim, né? Legal, fechou. Vamos mudar aqui para o Scale, vem aqui no eixo X, deixa ele um pouquinho mais achatado assim. Legal, vamos posicionar ele aqui agora na visão lateral, deixa mais ou menos aqui assim. Aperta aqui no Scale, no eixo Y, deixa ele mais larguinho aqui e fechou, tá? Agora o que a gente faz? Vamos colocar no modo digitável por face, vamos selecionar essa face aqui, né? Vamos dar uma leve diminuída nela assim e vamos colocar um pouquinho mais para cima e rotacionar assim, tá? Rotacionamos assim e dá uma extrusão aqui para cá, que esse aqui é meio que os dedos, né, do personagem. E dá mais uma escalonada para ficar menor, vai ficar mais ou menos nesse formato aqui assim, tá? Muito legal, né? Beleza, o que a gente pode fazer agora? Vamos colocar no modo objeto de novo, deixa só o cubo selecionado, dá um Shift H, vai esconder tudo, vai deixar somente aí o cubo visível, tá? Isso aqui é importante, que é mais fácil para a gente modelar a mão aqui sem nada atrapalhando. Colocamos no modo digitável por face, né, o número 3. Vamos selecionar essa face aqui, botão direito, dá um delete. Deletamos ela aqui agora, vamos colocar um loop aqui no meio. Fechou, dá uma leve escalonada nele e deixa ele mais redondinho, tá? Para não deixar a mão tão quadrada assim. Joga para cá assim, beleza. Aqui eu acho que tá quase lá, joga um pouquinho mais para frente aqui assim, para começar a dar um formatinho de mão, tá? Não precisa ser uma mão super realista, porque é um personagem pequeno que fica escondido e não vai ter tanto destaque na mão dele, tá? Beleza, agora para fazer o polegar, vamos selecionar esse loop, deixar um pouquinho maior assim, pegar um loop e colocar mais ou menos aqui, tá? Acho que dá até para deixar um pouquinho maior a mão aqui assim, beleza, esse aqui um pouquinho mais para frente, fechou, né? Eu não quero fazer uma mão muito avançada e nem ter necessidade, tá? Então vou fazer um polegar um pouquinho mais simples. Vou pegar essa face aqui, vou fazer uma extrusão bem simplona aqui assim, ó, tá? Simulando como se fosse um polegar. Ó, mais ou menos aqui, vamos fazer aqui as dobras que um polegar pede, tá? Seleciona aqui, ó, joga mais para frente aqui assim. Esse aqui pode jogar mais para frente. Ele vai meio que parecer um polegar, tá? Se eu quiser, futuramente eu posso até animar ele, se eu quiser. Aí beleza, para fazer o polegar a gente pode jogar isso aqui um pouquinho mais para cima aqui assim, colocar um loop mais ou menos aqui próximo, tá? O jogo ele não tem destaque nenhum no polegar do personagem, na mão do personagem, então vou fazer de uma forma bem simples esse polegar, tá? Bem otimizada e low poly. Vamos selecionar essa face do lado e fazer uma extrusão aqui, ó, como se fosse simular só um polegar, tá? Que vendo de longe assim, parece uma mão, parece um polegar, que é o foco do meu jogo, tá? Aí beleza, tá aqui a nossa mão. O que dá pra gente melhorar aqui? Vamos selecionar todas essas faces aqui da mão. Vem aqui na ferramenta Smooth, ó. Clica aqui na ferramenta, vai abrir esse modificador da ferramenta pra gente poder dar um Smooth aqui, ó. Arrasta essa bolinha amarela, ó, pra dentro. Ele vai deixar mais smooth, mais redondinha essa mão, tá? Ó que legal.
né? Já vai ficando um pouquinho mais natural. E é isso. Agora vamos para o modo objeto, damos um Alt H para aparecer tudo novamente. Tá aqui a nossa mão, nosso personagem principal. Vamos dar uma leve organizada aqui para encaixar melhor. Tá aqui, agora a gente já pode unir a mão no objeto principal. Shift e Join. Juntamos aqui os dois objetos, ficou essa união aqui. O que a gente precisa fazer agora? Vamos colocar no modo editável por linhas, selecionamos esse loop de linha de cima, selecionamos o loop aqui na mão, tá certinho, ó, tem 6 aqui em cima, tem 6 vértices aqui. Vamos apertar o botão direito, dar um bridge de loops, vai fazer aqui o bridge da mão. Ah, ficou esse negócio aqui. O que a gente precisa fazer? A gente pode manualmente diminuir aqui a escala dele, ou a gente pode simplesmente dar um dissolve nele, que já vai melhorar a conexão aqui, fica mais fácil para a gente descobrir, né, como que a mão vai ficar de uma forma melhor aqui. Eu jogo esse braço para trás, jogo esse aqui mais para cá, né, vamos diminuir aqui, ó, o tamanho disso aqui que está meio desorganizado mesmo. Vamos colocar mais um loopzinho aqui. Fechou. Esse braço está meio quadradão, o que a gente faz? Seleciona todos esses loops aqui do braço, ó, né? Vem aqui e usa a ferramenta Smooth. Vamos usar aqui para ficar mais smooth essa parte aqui do braço, encaixar mais legal e ficar bem natural aqui a transição, né, do braço certinho. Olha só que legal, deu bem o resultado que eu queria. Essa mão bem grandona e cartoon, porque essa mão, né, vai bater no personagem principal, né? Esse aqui é o inimigo do personagem principal. E é isso, ó, ficou bem legal. Então aqui é a mão do personagem. Agora que é o seguinte, eu quero fazer o peitoral aqui do personagem. Eu não quero fazer algo muito avançado, quero fazer algo mais simples. Vamos colocar no modo editável, pegar um loopzinho aqui, colocar bem aqui embaixo, ó. Vamos pegar esse ponto central aqui, essas linhas aqui, né, essas 2 pontos ou essa linha aqui, joga mais para cima aqui assim, né? Você pode ver que já vai dar meio que o formato de um peitoral. Joga mais para dentro aqui assim, ó, mais ou menos, tá? Pode ser esse conjunto inteiro, que tem esse ossinho aqui que é mais para dentro mesmo. Esse aqui pode jogar mais para cá aqui, ó. Vai ficar mais ou menos assim, ó. Olha só que legal como já vai pegando o formato, ó. Pega esse aqui, eu jogo pro lado, dá uma leve rotacionada aqui assim. E já vai meio que dando um formato de peitoral. O que a gente precisa fazer agora é selecionar essas linhas aqui e jogar para frente aqui assim, ó. Olha só que legal, um peitoral bem simples de fazer e bem legal. Vamos deixar ele mais bonitinho, ó. Vamos pegar aqui, joga mais para dentro aqui de novo. Esse aqui joga mais para cá. Esses aqui, ó, pode ir mais assim para ficar bem fundinho esse ossinho que a gente tem aqui, né? Esses 2 ossinhos e tem esse buraquinho no meio. E aqui a gente pode deixar mais caído assim, ó, como se fosse uma tetinha mais caída. Deixar mais gordinho aqui assim, ó. Olha só que legal, rapaziada. Bem fácil de estar fazendo, tá? Aqui era legal fazer um truque de topologia, tá? Vamos fazer aqui, ó. Vamos pegar esse ponto e juntar nesse ponto aqui com o J, tá? E vai formar esses 2 triângulos. O que a gente faz? Seleciona essa linha, dá um dissolve aqui, a gente tem um quadrado e tem esse loop que vai lá para trás certinho. Agora é só a gente arrumar aqui, ó, joga para cá, olha só, deixa redondinho como a gente quer aqui, né? Fechou. Aqui aperta G, joga um pouquinho mais para baixo, aqui aperta G 2 vezes, joga mais para baixo, aqui também, né? Fechou, né? Dá até para fazer um músculo da costa aqui, ó, como se fosse mais fortinho, tá? Joga pra cá, esse aqui joga pra cá. Eu quero fazer como se eu tivesse um cofrinho, sabe? Então o que eu preciso fazer aqui, ó? Vamos colocar esse mais pra dentro aqui assim. Esse aqui é o pescoço que vai esconder pela cabeça depois. Vamos deixar mais pra cá assim, ó. Um pouquinho mais pra cá só. Também dá pra fazer o mesmo detalhe pra ser o músculo da costa do personagem, tá? Aqui tem que ir mais pra dentro pra fazer a medula ali mais ou menos do personagem. Aqui vamos começar a tentar fazer o cofrinho do personagem. Joga pra dentro. Você também, né? Você vai um pouquinho pra cá. Você aperta G 2 vezes nesse ponto, ó, e joga ele pra cá assim, ó. Jogando nesses pontos aqui pra ele fechar. Meio que fazer o cofrinho aqui do personagem, ó. Né? Seria ideal colocar um pouquinho mais diversos também, né, para não ficar tão simples assim. Mas ó, se a gente colocar aqui no Shade e Smooth, pode ver que vai estar bem bonitinho já nosso personagem aí. E no Low Poly também funciona legal, tá? Com a texturização vai ficar bem show. E a gente vai fazer a calça dele já já, tá? E depois também essa cabeça, tá? Beleza, vamos fazer aqui a calça dele antes de fazer a cabeça, tá? É bem simples de fazer, a gente vai usar a mesma mesh aqui que a gente já fez. Então, vamos lá, ó. Vamos fazer o seguinte, só esse ajustinho aqui, ó, deixar mais redondinho, quero deixar mais redondinho ele. Legal, vamos ver aqui a altura mais ou menos da calça, ela é mais ou menos nesse loop aqui já, ó, né? Ela começa todo esse loop aqui, abaixo é considerado calça. Então, vamos selecionar tudo aqui, ó, seleciona esse aqui, se quiser coloca no wireframe, ó, e seleciona todas essas faces aqui, ó, pode selecionar até aqui embaixo quase, e essas aqui também precisa selecionar, ó, seleciona tudo, fechou, falta aqui embaixo, selecionou também, beleza. Agora o que a gente faz? Dá um Shift D, ele vai duplicar aqui essas faces, botão direito para resetar nessa posição, botão direito para separar a mesh. Vamos clicar aqui em Separate Selection, tá? O que a gente selecionou vai separar
vai virar um novo objeto aqui, tá? Ó. Agora a gente pode esconder aqui um pouquinho o corpo e começar a trabalhar nessa calça aqui para ficar maneira. O que a gente precisa fazer aqui? Primeira coisa é selecionar todas essas faces e vir aqui usar a ferramenta Shrink Fatten, tá? Para deixar ela um pouquinho descolada do corpo. Arrasta aqui, ó, para aumentar, ó, deixar um pouquinho descolada do corpo, porque vai ficar assim, ó. Né? Se você quiser ficar mais fácil para você visualizar, vem aqui, ó, e muda para random, né? Cadê, ó, random? Ele vai ficar com cores randômicas aqui. Aí, beleza, tá aqui mais ou menos a calça dele, só que a gente precisa dar um formatinho mais legal, né? Adicionar mais detalhes aqui nessa calça do personagem. Pra gente fazer isso, que a gente precisa fazer aqui, ó. Vamos começar fazendo essa parte aqui do elástico da calça, ó. Então vamos selecionar esse loop. Vamos fazer uma leve extrusão aqui para cima, mais ou menos aqui assim, tá? Não pode ser muita. Deixa ele bem encaixado aqui, ó, bem conectado essa parte aqui assim, né? Legal. Agora o que a gente vai fazer, aperta um E mais S, faz uma extrusão interna aqui para ter espessura. Selecionamos esse loop aqui, botão direito, Extrude Face Along Normal, só vai ficar mais ou menos aqui assim. Olha só que bacana, né? Ficou já um pouquinho melhor. Vamos pegar um Smooth também, dar uma leve smoothada aqui. E já ficou bem mais legal essa calça do personagem aqui. Vamos pegar essa parte de baixo do elástico e jogar um pouquinho mais para baixo assim, ó. Olha que bacana que tá ficando, né? Ficando bem legal. E dá pra gente agora trabalhar aqui, ó, selecionar o objeto principal e deixar mais visível esse cofrinho que a gente tanto quer, ó. Deixa mais ou menos aqui assim, joga para dentro e vai jogando aqui a costa do personagem inteiro. Só que não pode jogar muito, senão vai parecer que ele é mais forte, né? Do que gordinho, ó. Aqui já dá pra jogar mais pra cá. Aqui também já dá pra jogar mais pra trás, ó. Já começa a fazer aquela transição, sabe? Né? Aqui também, olha só que legal que dá pra fazer. Pega um loop, coloca um loop mais ou menos aqui nessa altura, joga um pouquinho mais pra cima aqui e aumenta, ó, pra ele parecer que é uma gordurinha saindo mais ou menos aqui da calça, ó. Aqui joga um pouquinho pra dentro assim, com S, tá? E olha só que legal, tá? O que dá pra melhorar também, rapaziada, a gente selecionar a calça e o objeto principal, selecionar esses pontos aqui, ó, e deixar um pouquinho mais redondinho aqui, que tá muito aqui, não. Joga um pouquinho pra baixo aqui assim, aqui também precisa, ó. É interessante esses ajustes, tá? Para ficar mais harmonioso o modelo. E legal, e tá aí já a nossa calça base, tá? Agora a gente pode adicionar desgaste, adicionar aqui rasgados, tá? Só que eu vou fazer agora aqui, ó. Vamos deixar só a calça visível, selecionar o objeto calça, Shift H, fechou. Para fazer uns rasgados, é uma forma bem fácil de fazer. Pega a tua ferramenta de Knife, tá? Pega a ferramenta de Knife e vamos fazer uns cortes aqui como se fosse rasgado, ó. Pega a ferramenta Knife e vamos fazer uns cortes aqui como se estivesse rasgando aqui a calça do personagem, tá? Pode fazer bastante desenho, não tem problema fazer esses aqui desconectados, tá? É para dar um formato mais diferenciado aqui a nossa calça, tá? Não vai pesar, é um processo bem levezinho, não vai ser esses polígonos que vai deixar teu jogo mais pesado, tá? Vamos fazer esses cortes aqui, fechou, maneiro, ó, esse ponto aqui ó, dá para conectar aqui, dá um M, Eyelash, fechou. Agora é só deletar essas faces aqui que sobraram, ó. Seleciona todas essas faces, segurando o Shift e dá um Delete. Deu um Delete aqui, ó, vai dar esse efeitinho como se tivesse aqui, ó, rasgado a calça do personagem, ó. Ó que bacana. Agora dá até pra gente movimentar aqui mais manualmente, ó. A gente já consegue entender aqui o que dá pra fazer para ficar mais aleatório, podemos assim dizer, né? Parecer mais rasgadinhos assim, ó. Ó que bacana, já ficou bem melhor, né? Já ficou bem melhor. E aqui dá até para dar uma soltura, até não ficar uma calça tão apertada, ó. Seleciona esse loop, usa a ferramenta Smooth, dá uma leve smoothada aqui, ó, e usa a ferramenta Shrink Fatten para ver se funciona, ó. Beleza, já ficou mais libertal a calça, né? Não ficou aquela coisa mais presa no corpo, como se fosse uma calça leg. Agora, se a gente dar um Alt H para aparecer tudo, olha só como já deu esse efeitinho bem legal aqui no personagem. Antes de a gente partir para a cabeça, vamos fazer uns detalhes aqui legais, ó. A mão aqui, eu acho que esse dedão tá muito quadradão. Vamos selecionar essa face e escalonar para ficar mais redondinho assim. Fechou, bonito, tá? Vamos fazer o umbigo dele. Para fazer o umbigo, vamos usar esse ponto aqui mais ou menos. Vamos pegar esse ponto, seleciona ele, botão direito, vem aqui em Bevel Vértices e faz esse bevel meio triangular aqui. Pega essas faces que gerou, muda para o modo de faces, apertando 3 e dá uma extrusão interna S aqui, ó. Vai ficar mais ou menos aqui assim e já vai dar o efeito de umbigo que a gente quer. Ó, que maneiro que tá ficando nosso personagem low poly zumbizão gordinho.